tarde, 26 de outubro de 2020. O rugido repentino de motocicletas quebra a quietude do sul do Níger, arrepiando Philip Walton, de 27 anos. O problema está se aproximando rapidamente. Com o coração acelerado, ele agarra a mão de sua esposa e a puxa para a relativa segurança de sua pequena casa de fazenda, sabendo que cada segundo conta. Walton, um fazendeiro de mangas e cultivos modestos, tem pouco a oferecer aos bandidos, exceto uma coisa: ele é um americano. 6 motociclistas aceleram pela estrada poeirenta. Ao desmontar, Walton avista antigos fuzis Kalashnikov da Guerra Fria. Ele instintivamente levanta as mãos enquanto os bandidos exigem dinheiro. Walton tem apenas $40, mal o suficiente para satisfazê-los. Mas eles pegam de qualquer forma antes de saquear sua casa. Mas o verdadeiro prêmio é o próprio Philip. Com rifles apontados para Walton, os bandidos o forçam a entrar em uma motocicleta. Sua esposa assiste, seus gritos desesperados abafados pelos motores. Tremendo, mas determinada, ela corre para dentro chamar as autoridades nigerianas, torcendo para não ser tarde demais. 2 horas depois, os bandidos cruzaram a fronteira do Níger para a Nigéria na tentativa de evitar as autoridades. Oculta no âmago da floresta, distante de olhares atentos, encontra-se a base deles, um complexo em ruínas que atua como esconderijo e centro de operações. É aqui que escondem seu refém. Uma breve discussão acalorada irrompe entre os sequestradores. Alguns insistem em vendê-lo rapidamente para um dos vários grupos extremistas da região. Eles sabem que logo encontrarão um comprador. Estrangeiros estão sempre em alta demanda, e a nacionalidade de Walton o torna um ativo premium. Porém, os outros creem que podem obter mais dinheiro exigindo o resgate da família Walton. Walton tenta explicar que ele é filho de missionários. Embora sua família não seja rica, ele sabiamente permanece calado ao perceber a alternativa. Um dos bandidos revista as coisas de Walton tirando seu telefone. Com fria eficiência, eles ligam para o pai dele, que mora no Níger, do outro lado da fronteira. A ligação é breve, mas brutal. Eles fazem uma exigência de 1 milhão e desligando o telefone, na esperança de cortar qualquer chance de encontrarem sua localização. Os sequestradores não sabem, mas cometeram um erro fatal e o tempo está se esgotando. Dentro de algumas horas, uma resposta estará em andamento. Os Estados Unidos trarão todo o poder do aparato de inteligência e militar mais tecnologicamente avançado do mundo para enfrentá-los. 13h30, horário de Washington. O pai de Walton não perde tempo. Assim que os bandidos desligam, ele faz uma ligação desesperada para a embaixada americana em Niamey, capital do Níger. Em menos de meia hora, a notícia do sequestro de Walton alcança o secretário de Defesa. Após 1 hora, uma reunião entre o SecDef, chefes conjuntos e enviados da Agência de Segurança Nacional CIA, Federal Bureau of Investigation National Reconnaissance Office e National Geospatial Intelligence Agency, está a todo vapor. Opções estão sendo discutidas. Informações estão sendo compartilhadas. Está claro que o Walton foi levado para algum lugar além da fronteira do Níger. As autoridades nigerianas juntam isso a partir de testemunhas locais, mesmo enquanto a própria caçada ganha impulso. O governo nigeriano coopera plenamente, mobilizando sua própria força de resposta para se unir ao esforço. Na sala de reuniões segura, o representante da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial fala. Em breve terão uma localização mais exata de Walton. O SecDef faz a pergunta que todos estão pensando, quão preciso? Até alguns metros. Agindo por iniciativa própria, uma equipe conjunta de especialistas da CIA e National Geospatial Intelligence Agency já está se concentrando na única pista que os sequestradores inadvertidamente deixaram para eles, o celular de Walton. Os sequestradores, apesar de cuidadosos, não contavam com um detalhe. Walton usava um celular antigo ao receberem a ligação longe do esconderijo. Como muitos modelos antigos de celulares, este não desligava completamente mesmo quando desligado, com o processador verificando mensagens de texto a cada 10 minutos. A única forma de desligar totalmente esses telefones é retirando a bateria por completo. Era uma pegada digital rastreável. A equipe conseguiu uma localização geral, mas a incerteza permanece. Não há garantia de que o sequestrador que fez a ligação, ou o telefone, retornará ao local onde Walton está sendo mantido. Um psicólogo da CIA é o próximo a falar. Na sua opinião de especialista, o grupo é descoordenado e carece da experiência de sequestradores profissionais.
Eles correram um risco ao usar o celular em primeiro lugar e até permitir que ele fosse transportado junto com o refém. Eles podem ser amadores, mas não menos perigosos. Isso não muda o maior risco. Walton poderia ser vendido para um grupo terrorista local, ou pior, um grupo terrorista poderia sequestrá-lo por iniciativa própria. As notícias sobre o sequestro já se espalham pela região. Um relógio muito real está correndo. Se Walton desaparecer em um buraco negro nesta região da África, as chances de encontrá-lo diminuem muito. A única maneira do mundo talvez ouvir falar dele novamente é em um dos arrepiantes vídeos de execução do Estado Islâmico do Iraque e Síria transmitidos online. O diretor de crise de reféns do Federal Bureau of Investigation se pronuncia. E se Walton for isca? Alguns franzem a sobrancelha enquanto absorvem essa possibilidade. Estado Islâmico do Iraque e Síria, Boko Haram e Al-Qaeda na África têm demonstrado níveis crescentes de sofisticação. E se Walton foi levado deixando pistas para fazer os Estados Unidos da América considerar um resgate? Se há uma vitória de propaganda maior do que capturar um refém americano, é emboscar e matar uma elite dos Estados Unidos da América, equipe de resgate das forças especiais e capturar quaisquer sobreviventes. Um vídeo da execução de um dos mais elite guerreiros americanos seria devastador para os Estados Unidos da América. E isso impulsionaria o recrutamento e financiamento de grupos como o Estado Islâmico. Um general de uma estrela da Força Aérea, representando o Comando de Operações Especiais, calmamente cruza as mãos à sua frente. Se houver suspeita de que Walton seja uma isca, a Força Aérea posicionará tamanho poder de fogo sobre a operação de resgate que qualquer emboscador será destruído instantes após armar a cilada. 2 canhões AC-130 baseados fora de Little Rock podem prover suporte aéreo. Apoiados por tanques de reabastecimento em voo da base aérea de Maron, no sul da Espanha. Os Ospreys podem entregar uma equipe de inserção, apoiados por reabastecedores de helicópteros despachados da Grã-Bretanha e Espanha. Enquanto isso, drones Predator e outros de reconhecimento já presentes podem ser reaproveitados para a vigilância 24 horas do complexo. Primeiro, a equipe precisa confirmar que Walton está no local que a equipe conjunta da CIA National Geospatial Intelligence Agency localizou através do seu telefone. Essa tarefa cabe à CIA. Eles já operam uma frota de aeronaves de inteligência, vigilância e reconhecimento em toda a África para apoiar os Estados Unidos da América e os esforços antiterrorismo dos aliados. Assim que o presidente aprovar por telefone, uma dessas aeronaves sobrevoará a Nigéria dentro de 1 hora. 27 de outubro de 2020, a CIA rastreou com sucesso o telefone de Walton para uma área remota do norte da Nigéria. O terreno aqui é implacável. Savana seca espalhada com escassos tufos de árvores. A terra árida e inóspita para a agricultura ou assentamento oferece aos sequestradores a base de operações remota ideal. É remoto, oculto e longe de qualquer interferência. Mais recursos estão a caminho para verificar se Walton está no local, mas nada supera o método tradicional, olhos no terreno. Uma equipe de reconhecimento de operações especiais da Marinha é redirecionada de sua missão antiterrorismo e enviada rapidamente para a área em helicópteros Black Hawk. O sigilo é essencial. Eles não podem arriscar revelar que os Estados Unidos da América já têm uma pista concreta sobre o paradeiro de Walton. Para manter a surpresa, os fuzileiros navais são deixados a mais de 15 milhas de distância e forçados a continuar a árdua jornada a pé. A equipe de fuzileiros navais é pequena, apenas 6 membros e levemente equipada. A tarefa deles não é resgatar Walton, ainda que haja uma chance. Ao invés disso, eles devem confirmar presença no complexo e manter vigilância 24 horas por dia no local. 4 fuzileiros com equipamento de reconhecimento de longo alcance estão lá para apoiar os 2 atiradores da equipe. O terreno oferece pouca ocultação, então a equipe precisa se inserir à noite. Eles precisam percorrer 15 milhas carregados com equipamentos e montar 2 diferentes postos de observação em ambos os lados do complexo, tudo antes do amanhecer. Ser descoberto seria um desastre, não apenas para Walton, mas para os próprios Marines. Os helicópteros de combate que darão cobertura ao resgate ainda estão nos Estados Unidos da América. Se a equipe for comprometida, não haverá resgate. Eles estão por conta própria. Durante os 2 dias seguintes, os Marines continuam despercebidos e confirmam a presença de Walton no complexo.
Enquanto isso, operativos da lendária Equipe Sea, Air and Land 6 da Marinha estão sendo reunidos e preparados para a invasão, uma operação dentro de sua área de responsabilidade na África. Como muitas outras forças especiais dos Estados Unidos da América, destacadas em toda a África, sua presença é autorizada para perseguir missões antiterrorismo ao redor do mundo, seu status secreto protegido por lei após o 9 de setembro. 29 de outubro de 2020, aeronaves de alta altitude mapeiam o complexo em detalhes notáveis usando instrumentos extremamente sensíveis e poderosos. Com radar de penetração de material, eles geram imagens do interior do complexo. Apesar da baixa resolução, os dados permitem que os SEALs pratiquem uma inserção precisa e como se mover pelo complexo. Enquanto isso, relatórios de rádio da equipe de reconhecimento marinho no local atualizam a situação em tempo real. Essa inteligência permite que os SEALs elaborem um plano de ataque eficiente. Na Europa, 6 aeronaves Osprey e 4 MC-130 estão sendo enviadas para a base aérea de Morón, no sul da Espanha. Os SEALs serão transportados pelos Ospreys até o ponto de inserção. O MC-130 atua como reabastecedor em voo, pronto para fornecer reabastecimento via lançamento aéreo, caso a situação no solo se complique. 5 KC-135 Stratotankers do 100º Esquadrão de Reabastecimento Aéreo também se juntaram à crescente força de assalto. Em 30 de outubro de 2020, nas primeiras horas, 2 canhoneiros AC-130 decolando de Little Rock, Arkansas, pousam na base aérea de Morón. Eles fornecerão cobertura aérea para a força de assalto no solo, com artilharia variando de 105 mm a canhões de 40 mm e metralhadoras. Os AC-130 trazem poder de fogo suficiente para devastar uma extensa área do norte da Nigéria. A inteligência da Nigéria crê que aumenta o risco de Walton ser vendido ao Estado Islâmico ou à Al-Qaeda. A situação deles está se agravando, pressionando significativamente os americanos a lançarem sua tentativa de resgate. O exército nigeriano monta secretamente uma força de reação rápida preparada caso os americanos enfrentem problemas. Responsável por fornecer apoio imediato, esta unidade será as primeiras botas dos Estados Unidos da América no chão. SEALs podem relatar caso a operação falhe. Na Nigéria, autoridades organizam força de resposta rápida para agir caso sequestradores fujam do assalto americano na fronteira. Devido à proximidade com a fronteira, é provável que eles tentem reentrar no Níger e possam se perder rapidamente no campo se as autoridades não agirem prontamente. No fim da tarde, a inteligência dos Estados Unidos da América entrega uma atualização urgente ao secretário de Defesa e ao presidente. Os sequestradores não creem mais que receberão resgate por Walton. Em vez disso, preparam-se para vendê-lo ao maior licitante. A luz verde é dada de imediato. Às 18h30 horas locais, os Navy SEALs embarcam em seus Ospreys, que junto com seus escoltas MC-130 decolam. Eles voam para o sudeste sobre o Marrocos, e depois são acompanhados por um AC-100 e 30 canhoneiros e 2 Stratotankers da Força Aérea. Em pleno norte da África, voando à noite e a poucos metros um do outro, os Stratotankers reabastecem os MC-100 e 30, que por sua vez reabastecem os Ospreys. Depois de 2 reabastecimentos aéreos, os Stratotankers desviam e voltam para a base aérea de Morón. Quando a força de assalto entrar no espaço aéreo nigeriano, retornarão a tempo de reencontrar as aeronaves no caminho de volta para reabastecer novamente e levar as equipes em segurança para casa. Os Ospreys e seus escoltas continuam ao sul e entram no norte da Nigéria por volta das 0 às 100 horas. Os 30 SEALs iniciam sua inserção à noite, optando por um salto de paraquedas em alta altitude para não alertar sentinelas próximas ao complexo. Seus paraquedas pretos se fundem com a escuridão. A única pista de sua chegada é o breve obscurecimento das estrelas ao descerem para a Terra. Aterrissando perto do objetivo, eles rapidamente escondem seus equipamentos de salto e se dividem em equipes de fogo seguindo a pé. Um avião de vigilância Poseidon emprestado da Marinha chega à estação e os helicópteros de ataque orbitam sobre o alvo. O Poseidon utiliza sua avançada matriz de vigilância para fornecer dados em tempo real à equipe de assalto Sea, Air and Land.
No chão, os SEALs se aproximam do complexo de 2 pontos distintos, cientes de que a maioria dos sequestradores está dormindo. Os 2 sentinelas patrulhando o complexo estão alheios à força invisível que ronda seu perímetro. Movendo-se silenciosamente pelas sombras, a força de assalto consegue chegar até a própria casa, onde identificam os sequestradores à vista. Então eles abrem fogo. O tiroteio acaba em meros segundos e é completamente unilateral. Os 2 guardas de Walton são eliminados por fuzis de assalto com silenciadores. 4 dos outros sequestradores correm para pegar seus fuzis, mas são atordoados por granadas de flash explosivas. Após as granadas de flash, os SEALs invadem a casa e eliminam os sequestradores desorientados. Somente um sequestrador sobrevive e decide se render. Walton é rapidamente identificado, examinado por um médico e retirado às pressas da casa. 2 Ospreys voam baixo, suas hélices cortando o ar enquanto eles pousam logo atrás do avanço do assalto Sea, Air and Land. A sincronização é perfeita, a chegada deles alinhada com a operação em curso no solo. O rugido profundo do navio de guerra preenche a noite acima. Sua órbita foi consideravelmente reduzida para prover apoio de fogo a qualquer instante. O equipamento de vigilância de Poseidon e o navio de guerra não localizam mais hostis próximos ao complexo. Este sequestro não foi uma armadilha de forma alguma. A bordo de um dos Ospreys que está partindo, um médico Sea, Air and Land trata Walton por desidratação. A aeronave está a caminho de um aeródromo no Níger, onde serão administrados mais cuidados médicos. A operação levou dias para ser coordenada e horas para ser executada. O resgate real de Walton durou menos de 1 minuto graças à extrema letalidade dos guerreiros mais elite da América. Toda a missão é um testemunho da flexibilidade, mobilidade e poder de coleta de inteligência das agências militares e de inteligência civil da América. O que você acha da missão de resgate? Foi uma exibição perfeita do poder militar dos Estados Unidos da América? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Confira agora a louca missão de resgate de avião sequestrado, Operação Entebbe, ou clique neste outro vídeo.